Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, claro que o nosso mandato, senhor presidente, e a principal discussão nesse plenário é sobre a questão nacional, sobre a questão federal. Mas todas as vezes que tiver um tema importante para a população do Distrito Federal, que envolva a cidade de Brasília, que envolva o Distrito Federal, eu tenho a obrigação e responsabilidade para vir a essa tribuna aqui falar sobre. O Distrito Federal, a capital da República, está nesse momento sofrendo uma ameaça de racionamento de água. Vive uma crise hídrica sem precedentes na capital da República e uma ameaça de racionamento de água em plena capital da República. Quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu, quando era deputado distrital, apresentei um projeto que foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal à época, sancionado pelo governador de então, o governador José Roberto Arruda, que dava aos moradores do Distrito Federal um bônus de desconto na conta de água para aqueles que economizassem água tomando como base o mesmo mês do ano anterior. Uma proposta criativa, inovadora, que inclusive foi repetida em algumas outras unidades da federação no Brasil, no sentido de dar um bônus de desconto na conta de água no valor de 20% sobre a economia realizada. Se a pessoa economizasse 10%, ela já pagaria 10% a menos porque ela consumiu 10% a menos. Com o projeto, com a lei aprovada, ela passaria a pagar 12% a menos. 10% mais 20% sobre os 10%. Então, pagaria 12% a menos. Se economizasse 20%, pagaria 24% a menos. Então, teria um incentivo na conta para economizar água, para controlar o seu consumo. Hoje, o Distrito Federal vive uma ameaça de racionamento. Fruto do quê? Da irresponsabilidade de governos que não se preocuparam com essa questão. Porque da aprovação da minha lei, aprovação do meu projeto na Câmara, da sanção da lei para cá, nada foi feito. Vieram vários governos e ninguém fez uma campanha educativa sequer para avisar a população do Distrito Federal da existência dessa lei. Uma lei que está no verso da conta de água de todos os moradores do Distrito Federal. A Lei 4341 de 2009, de minha autoria, que concede um bônus de desconto para aquele consumidor que economizar água. E ninguém sabe, e ninguém no Distrito Federal sabe da existência da lei. Está no verso da conta de água, mas não teve uma campanha de nenhum governo educativa sobre a existência dessa lei. Algo que eu não tenho como aceitar, senhor presidente. De lá para cá, os governos seguintes fizeram absolutamente nada. Não teve uma sequer campanha educativa para avisar a população e conscientizar a população. A água é um recurso natural finito. Nós temos que ter obrigação e preocupação com o meio ambiente, enquanto legisladores. Preocupação com o futuro da cidade, do país e do planeta. E ninguém fez absolutamente nada para divulgar, para educar as pessoas. Às vezes, o consumidor até tem direito ao bônus de desconto. E ele não entende, aparece na conta o valor aí menos 5,49. Ele não entende por que menos 5,49. Ou seja, não se tem nenhum controle, ninguém sabe quanto gasta de água. Hoje as pessoas escovam dentes e deixam, durante a escovação dos dentes, deixa a água correndo. Ficam meia hora num banho.
Mas por que eu estou falando de um tema, água, nessa tribuna? Tem temas tão mais importantes. Porque isso é o futuro do planeta. E nós estamos na capital da República, pela irresponsabilidade de governos, ameaçados de termos um racionamento de água em plena capital da República. E isso é inaceitável. E uma lei de minha autoria já tem 7 anos e ninguém na população sabe. Por quê? Porque governo nenhum faz campanhas educativas conscientizando a população dessa lei, da importância disso, que reduziria o consumo de água no Distrito Federal e que, inclusive, daria para os consumidores um refresco na conta de água. Uma ideia criativa, repetida em outras unidades da federação. Só quando tem uma crise é que aí quer penalizar o consumidor. Aquele consumidor que gasta mais, aí paga mais, pagando multas. Agora, por que não se fez um trabalho preventivo? Por que não se preocupa com o futuro? Por quê? Então, quero deixar aqui a minha revolta, solicitar que o atual governador, o atual governo do Distrito Federal, que eu ajudei a eleger, faça uma campanha educativa. Já falei isso diversas vezes, mas é surdo, não ouve o que eu falo? O governo não ouve? Espero que faça uma campanha educativa conscientizando a população da importância dessa lei, porque isso é muito importante para a população do Distrito Federal, e o Distrito Federal foi pioneiro nisso, através dessa lei de minha autoria, que foi aprovada quando eu era deputado distrital pela Câmara Legislativa. Esse não pode ser encarado como um tema menor, é algo importante, e a situação que o Distrito Federal vive hoje é fruto da irresponsabilidade de vários governos que não trataram dessa situação com a seriedade que deveria. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço e concedo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador Eumano Ferrer. Mas antes, enquanto o senador Eumano Ferrer se dirige à tribuna, eu quero cumprimentar e enaltecer as palavras oportunas e necessárias do senador Regufe. De fato, a cada pronunciamento que Vossa Excelência faz aqui nesta casa, mais admiração eu tenho por Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é cirúrgico, objetivo e abordou hoje um dos temas mais importantes que nós estamos vivendo, sobretudo aqui no Distrito Federal. Porque nós podemos viver sem luz, sem energia, mas sem água ninguém consegue sobreviver. E é realmente inconcebível, na minha opinião, que o Distrito Federal esteja passando por uma situação dessa. Falta de responsabilidade, planejamento para que efetivamente as coisas possam acontecer no tempo que tem que acontecer. E Vossa Excelência abordou que os governos, me parece que eles são surdos, eles só agem depois que o problema realmente aconteceu. Eles não agem preventivamente. E o que nós desejamos aqui, e o que Vossa Excelência deseja, pelo que eu pude perceber no seu pronunciamento, é de que nós precisamos nos antecipar aos fatos. É para isso que nós somos eleitos. É para isso que nós temos que dar essa satisfação à população. E, portanto, mais uma vez eu quero enaltecer e cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem do tema, que eu julgo extremamente relevante, não só para o Distrito Federal, mas para todo o Brasil, objeto que já foi de uma grande crise que vivemos em São Paulo e outros estados da Federação Brasileira. Parabéns a Vossa Excelência.